vontade, bispa. Glória a Deus. Boa noite, igreja linda. É para eu ficar à vontade, então a gente não tem hora para ir embora. Para eu ir embora mesmo, minha casa está longe, né? Eu tenho a casa aqui. E aí? Glória a Deus, né? Que alegria estar com vocês. Estou me segurando, né? Para não chorar. Saudades imensas. A voz embarga, né, gente? Mas é que eu sinto muita saudade dessa casa. Essa é a minha casa. Vocês são a minha família. E eu agradeço a Deus, porque sempre quando o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui, a gente corre para cá, né? Existe uma frase que diz assim, que a gente tem que valorizar os pequenos começos. Então, a gente valoriza essa casa, né? E eu agradeço a cada um que está aqui e que está chegando, né? Aqueles que já estão, aqueles que estão chegando, né? Sendo amados pelos pastores, por toda a equipe, né? Acredite você ou não, eu sou mãe de todos eles. Né? E essa mãe tem um coração gigante. Eu cheguei aqui, a Vivian falou, bispo, e aí já adaptou em Andradas? Eu falei assim, nossa, né? A gente, quando você... Não, pode deixar. Quando a gente está na missão, né? Você não tem muito tempo, né? Para ficar preocupando com isso, né? Então, a gente chegou, já está trabalhando bastante. E eu quero pedir para vocês que vocês continuem orando, intercedendo por nós. A missão não é fácil, né? Principado de Andradas é outro totalmente diferente de Poços. Aqui a gente sabe com qual principado, potestade, demônios, né, que nós lidamos. Em Andradas é outra potestade, outro principado. Também não é fácil, né? Aonde o evangelho entra, aonde o Senhor quer fazer a obra, sempre há resistência, né? Então nós encarecemos das orações dessa igreja, das suas orações, em todo o tempo, para que nós consigamos fazer, né, e cumprir a missão que o Senhor nos enviou para lá. E eu estava, antes de entrar na palavra, para compartilhar com vocês, eu me lembro que nós estávamos em Campinas. Quem foi na conferência em Campinas? Ih, misericórdia. Ih, pastora Sinara, só você foi a tocada. Gente, Sumaré é um município hoje, mas era um bairro de Campinas, né? Cresceu tanto, se tornou uma cidade, né? Então, quem foi ministrada lá? Foi poderoso, não foi? Uma bênção. E aí, quando eu cheguei naquele lugar, como todas nós, né? Fomos ministradas e abençoadas, e transformadas e mudadas, né? O Senhor disse para mim, então, né, a nuvem andou para Andradas, eu te levei para lá. Né? Então, a gente está andando na nuvem. Eu não sei até quando que o Senhor vai permitir a gente estar ali na missão, mas enquanto Ele falar conosco que é lá, nós estaremos lá. E vocês estão sendo cuidados, muito bem cuidados pelos pastores, Elide, Sinara, né, toda a equipe, pastora Carol, pastor Neto, pastor Milton, Selma, todos. Sempre tem que ter, né, Cláudia, um lencinho. Para os novos que não me conhecem, é assim, gente. Passo os anos, mas a minha essência é essa. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, viu? Obrigado pelo carinho. O bispo está lá na Vivar Hortência. O culto semanal em Andradas é na quarta. E a gente, né, agora já está meio que tranquilo e a gente consegue estar mais vindo, pelo menos no culto da semana, né? Quando tem a oportunidade para estar com vocês, para matar a saudade, né? Para chorar, para se alegrar. A hora que o pastor Neto estava cantando aqui a última música, gente, tinha uma celebração que eu falei, meu Deus, que coisa linda. E eu queria mais. Mas amém, né? Não vou quebrar. Estou sentindo falta do meu amigo, pastor Elídio. Cadê ele? Eita, nós. Só para ficar aqui comigo. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué.
É um texto conhecido, mas eu orava e o Senhor me levou esse texto para trazer algo para nós, nessa quinta profética, amém? Antes de nós irmos para a leitura, Josué no capítulo 6, eu gostaria que você orasse por minha vida, estenda as suas mãos, ora pela minha vida, abre a sua boca, é quinta profética, e nós vamos orar, nós vamos receber da porção de Deus nessa noite. Eu gostaria que você intercedesse pela minha vida, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa me usar, como a palavra de Deus já falou, o meu coração venha falar ao seu coração. Abra a sua boca e profetize sobre a minha vida, que eu não fale nada de mim mesma, mas sim que a tua palavra, que a palavra que é viva e poderosa, alcance os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, cerca esse lugar, Senhor Deus, os teus anjos, Senhor Deus, sobre esse lugar, nos guardando a nossa mente, guardando nosso coração, blinda, Senhor, esse lugar, ó Deus, a tua palavra, ela, Senhor, que ela alcance o solo para o qual, Senhor Deus, foi preparado todo esse ambiente, e essa semente entre nos corações, e que essa semente, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, se aprofundar nesse solo do coração, que ela possa criar raízes, ó Deus, e que ela possa crescer ao ponto de dar muitos frutos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, amém. Glória a Deus. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Oi? Aí, estava faltando você aqui. Precisava desse apoio. Glória a Deus. Vem, cadê o meu amigo? Pastor Elídio. Diz assim a palavra de Deus: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. E quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra, e então cairá o muro da cidade, e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor, e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre e de carneiro. E em seguida ordenou ao povo que marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Amém? Só até aqui por enquanto. Queridos, o Senhor me levou esse texto. Eu falei orando hoje à tarde, né? Ouvindo de Deus o que trazer para nós. O Senhor ministrava muitas coisas no meu coração. Eu falava: Senhor, seja mais claro, né, o que o Senhor deseja ministrar na igreja hoje, para não trazer nada de mim, do que eu estou vivendo, né, atualmente, em Andradas, em outro ambiente, mas do que vocês estão precisando, do que a igreja de Cristo, né, está precisando hoje. E o Senhor ficava martelando no meu coração esse texto, e Ele ministrava no meu coração, e eu falei: amém, Senhor. Então, o Senhor ministrava no meu coração que nós olhamos para esse texto e nós sabemos que Jericó, ela era uma cidade muito fortalecida, fortificada, com muralhas altas, né? Nós vemos isso em filmes, né? E quando a gente olha também para a cidade de Jerusalém, tem um lugar que é um muro, né? Um muro
bem fechado ali. A gente tem uns quadros em casa e a gente vê que tem uns muros cercando, né, Israel. Então nós vemos que muitas vezes há situações na nossa vida que são levantados muros, são levantadas muralhas, e essas muralhas nos impedem de viver o que o Senhor tem para nós. E aí o Senhor ministrava no meu coração que muitas vezes, né, nós ouvimos, sabemos que tem as muralhas, que tem os obstáculos, e o Senhor nos dá direções, porque aqui no texto fala que o Senhor, Ele deu orientações para Josué. E Josué, ele obteve êxito porque ele foi obediente, porque ele foi fiel a tudo o que o Senhor direcionou a vida dele. Sabe, muitas vezes o Senhor, Ele nos direciona, mas nós não entendemos, nós não ouvimos, nós não obedecemos e nós não perseveramos. Josué, ele entendeu esse lugar. Josué, ele soube, né, ouvir a voz de Deus, e ali com muita sabedoria, com muita graça. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós vemos que o Senhor, Ele deseja nos levar em um outro nível. Ele deseja fazer com que eu e você saiamos de um lugar de conforto. Quem já saiu? Quem já mudou de cidade? Deixa eu ver você. Você já saiu da sua cidade? Meu Deus, que alegria, não é só eu. Muitos irmãos, né, já mudaram. Então, quando a gente muda, há um desconforto, sim ou não? Não é? Há um processo de conhecer, de adaptar, conhecer a cultura daquele lugar, as pessoas, né? Conhecer a outra igreja, né? Então, quando nós olhamos que, né, para esse texto, nós vimos que o Senhor entregou para Josué Jericó. Por mais que aquelas muralhas fossem gigantes, por mais que ele olhasse com os olhos humanos, e na nossa vida, às vezes nós olhamos para muralhas na nossa vida, que nós olhamos, isso é muito difícil, pastor Elídio, isso é impossível, aos olhos humanos, pastor Neto, eu estou vendo, eu não vou conseguir, mas não é na sua força. Vira para o seu irmão e fala: irmão, não é na sua força, é Deus que faz. Fala para ele: é Deus que vai fazer. Porque Deus entregou a palavra para Josué, mas não foi Josué que fez, porque Josué, ele foi fiel, ele foi obediente. Eu não sei, a minha voz está estranha. Está esquisita, gente. Eu acho que é o som. Deixa, eu acho que eu aprendi com meu marido, acho que dá para deixar um pouquinho mais agudo. Acho que é isso. Está grave, né? Precisa mais grave? Eu não sei, gente. Vocês que manjam o negócio aí. Eu sei que está esquisito. Essa é a esposa de marido que é bem... como é que fala? Sensível. Ele é, né? Então, gente, eu aprendi um pouco com ele. Então, às vezes, quando está meio um negócio fora, eu sinto também essa diferença. Então, voltamos para cá. Deus deu uma ordem a Josué. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, que o Senhor colocou no meu coração: o caminho do milagre é a obediência. Vira para o seu irmão: o caminho do milagre é a obediência. Não tem como a gente conseguir milagre, não tem como a gente, né, avançar em Deus, se a gente não for obediente. Muitas vezes você não obedece os seus pais, você não obedece o seu patrão, você não obedece o seu marido, né? A esposa não obedece o marido, né? E fica aí, Deus está mandando falar, amém, né, gente? Assim, né? Então nós somos submissos, a gente tem que obedecer, amém, né? E nós estamos debaixo da missão deles, amém? Então o caminho do milagre é a obediência. É andar, é calar e é perseverar. O milagre, ele não veio pela força, mas ele veio pela obediência. Que milagre é esse, bispa? O milagre que a muralha veio ao chão. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar hoje. Nós estamos no culto de fé e milagres. Nós estamos no culto que é quinta profética. Sabe, às vezes nós estamos enfrentando situações e você está aqui, você está enfermo, ou você conhece alguém que está enfermo. Deixa eu dizer para você, se é essa muralha da enfermidade na sua casa, querida, ela vai cair em nome de Jesus. Porque nós vamos profetizar a cura. Porque nós vamos declarar a palavra de Deus, porque Jesus, ele já morreu naquela cruz.
E a palavra de Deus diz que ele vive e é verdade. E o sangue dele foi derramado. E ele morreu, e ele foi, e ele sofreu para que todas as enfermidades, nós não vivenciássemos essas enfermidades. Vira para o seu irmão e fala: irmão, não toma posse de enfermidade para a tua vida. Toma posse de cura. Porque vivemos pela fé. Às vezes o povo fala assim: ah, porque a minha diabetes. Que tu diabetes, irmão? Se você quer, toma posse. Eu não. Não, misericórdia. Hoje a gente volta para a posse, e o bispo foi roçar o jardim, né, gente? Tá muita chuva, as meninas não fazem isso, então a gente foi cuidar da casa. Meu pé de manjericão está quase morto. Eu falei: ai, Jesus. E aí a gente estava lá roçando, a irmã, olha, eu já chamo ela de irmã, mas é a moça do posto de saúde, passou lá e tal. E ela falou: então, senhor Rubinei, o senhor está bem? Ele falou: estou bem. Ele falou assim: o senhor é diabético? Eu falei: não sou diabético, não. Então, assim, por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós precisamos declarar que nós somos sarados. Amém? Porque nós somos curados. Porque lá em Isaías 53:5 fala disso para mim e para você. E quando nós oramos, e quando nós profetizamos, nós precisamos declarar a palavra. Porque essa palavra tem poder. Se tiver enfermidade, você declara a palavra. Jesus, eu estou assim, mas isso não me pertence, amém? É isso que nós precisamos fazer. Então o milagre na vida de Josué, diante daquelas muralhas, ele não veio pela força. Mesmo que o Senhor falou para ele: eu te entregarei os reis, eu te entregarei os exércitos, eu vou te entregar os fortes guerreiros. O Senhor fala para você hoje: eu vou te entregar tudo nas suas mãos, igreja. A sua vitória, o seu milagre. Pode aumentar esse som aí, por favor. Tem gente querendo milagre sem alinhar a vida com Deus. E aí? Vocês têm certeza que eu posso ficar aqui? Não adianta, querido, você querer viver promessa e milagre de Deus se a tua vida está fora. Cláudia subiu aqui e falou isso. Vocês são tristes? Que somos tristes? Nós somos muito alegres, a nossa alegria não passa. Não passa. Porque quem está fora desse lugar, dessa presença, bebe uma para ficar alegre. Nós estamos o tempo todo embriagados com a presença. É essa a nossa alegria, ela não passa. Aí vem falar para nós: Cláudia, né? Ensina para ela qual que é a nossa alegria. Amém, é isso aí, é isso mesmo. Então Deus fala para nós hoje: se nós obedecermos, Ele vai fazer o que nós não conseguimos fazer. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: se você obedecer às direções de Deus, o Senhor vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Josué entendeu isso, e ele obedeceu às direções na risca, e ele não saiu de nada. Senhor, mas será que se eu dar só 5 voltas, será que se eu levar só 2 sacerdotes, será, Senhor, se eu não tocar trombeta nenhuma? Ele seguiu na risca. Será que nós hoje, diante de tudo que nos distrai da presença, diante de tudo que tenta nos tirar desse lugar, querido, será que nós estamos seguindo à risca o que o Senhor está pedindo para nós obedecer? Eu deixo para você essa pergunta. Porque nós estamos vivendo em Andradas algo assim, sabe? Tem que estar trazendo as pessoas para esse lugar de obediência, para não negociar princípio, para não negociar a palavra de Deus. O quanto isso tem sido difícil, querido, mas não é impossível. Sabe por quê? Há uma eternidade que nos espera.
E a gente não pode brincar aqui. O que você vive aqui hoje define a sua eternidade com Cristo. E nós não podemos negociar isso. Não podemos negociar isso. Segundo tópico, o silêncio, ele protege o milagre. Durante dias, o povo não podia falar. A direção é essa. Não fale. Olha lá. Versículo, vamos continuar a leitura a partir do 8. Josué 6, a partir do 8, diz assim: depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou. O que ele falou, igreja? Eita! Vira para o seu irmão e fala: irmão, é para ficar quieto. Né? Ó. Tem hora que nós queremos falar e diga se a pessoa... Não, a mulher fala, né, gente? Até tossir. Mas nós temos que saber a hora certa para falar. Então Josué dá ordem, ele fala: não soltem o grito, não digam palavra alguma até que eu lhe dê a ordem. Muitas vezes o Senhor nos dá a direção, por isso que eu disse, o silêncio, ele vai proteger o milagre. Durante dias o povo não podia falar. Sabe por que eles não podiam falar? Porque palavras erradas cancelam os processos. Porque palavras erradas alimentam dúvidas. Porque palavras erradas fortalecem as muralhas. E enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor me trouxe à memória um fato. Há muitos anos atrás. A gente morava numa casa lá pertinho da minha sogra, ali no bairro São Jorge. E a gente morava numa casinha de fundo, pequenininha. A gente tinha já, né, a pastora Carla, o Guilherme. Não tinha a Rafa ainda. E o pastor Elídio lembra dessa casa, que chegou ele lá orar conosco. Nós entrávamos num corredorzinho assim, a casa era lá no fundinho. Eu lembro de você lá. Temos história. E aí eu me lembro que a gente estava olhando uma outra casa, maior, né, com 2 quartos. Falei, não, está na hora, né, de alugar uma casa melhor para a gente. Os meninos estão crescendo, eles dormiam na sala. A gente morava no fundo da casa da Maria José, olha lá, para a família que está ali. E aí, eu fui abrir minha boca. Olha, mulher, gente, isso aqui é ensinamento, tá? Vamos ter sabedoria. Eu fui abrir minha boca para outra vizinha. Falei, nossa, olha que bênção, né? Vamos alugar a casa, assim e tal, né? Vai ser bom para nós. Ah, não foi? Contou para a dona onde eu morava, gente, sobre isso? Quase deu ruim. Eu falei, olha, quase que a bênção vira maldição. Porque a gente faz, abriu a boca. Então, diante do Senhor, quando o Senhor nos direciona, quando está algo para acontecer na nossa vida, não abre a boca não, irmão. Tem uma pastora muito querida, a pastora Nilva. Ela falava assim, quando Deus fala comigo, sabe o que eu faço? Eu fecho a minha boca, guardo no meu coração e entrego para Deus. Aprendi muito com ela. Eles estão em Passos. Uma grande mulher de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E aí a hora que eu vi esse texto, que ele relata que o povo não podia falar, que o povo não poderia gritar, em hora alguma, somente a hora que Josué desse o comando, me veio à memória. E entre outras coisas, né, gente? Porque não foi só esse fato, não. Mas a gente, durante o processo, a gente vai aprendendo a se calar na hora certa. Né? Você deu um sinal, você lembrou de alguma coisa? Não? Então, nós precisamos tomar cuidado. O silêncio protege o milagre. Vira para o seu irmão e fala, irmão, o silêncio protege o milagre. Em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos estar atentos. E Satanás, ele é astuto.
Se nós abrimos a boca e nós falamos, querido, ele pega e destrói, desconstrói. É isso que ele faz. Milagre cresce no ambiente da fé e não no ambiente da murmuração. Quantas vezes nós ficamos esperando? Mas Josué, quando nós olhamos para ele, ele foi fiel. Ele foi fiel, ele seguiu à risca a direção de Deus. E ele foi fiel, ele não negociou. Nós ficamos tentando negociar, queremos dar um jeitinho, né, brasileiro. Em todas as circunstâncias. Mas deixa eu te dizer, no reino do Espírito, não tem jeitinho brasileiro. Tem assim, ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu renuncio, ou eu não renuncio. Não tem meio termo. A palavra de Deus diz assim, ou é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então nós precisamos nos guardar. Hoje é dia de trocar reclamação por fé. Quantos dizem amém? Quem vai reclamar menos? Misericórdia. Vou te dar a chance de você rever. Quem vai reclamar menos? Trocar o medo por declaração profética. Sabe, queridos, também tem situações que nós ficamos intimidados. Deus vem com palavra, Deus vem com sonho, Deus vem com projetos, Deus vem com desafios. Sabe? E nós ficamos intimidados, é isso que Ele faz conosco. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está conosco. Não importa o que nós vamos enfrentar. Não importa o que está por vir. Não importa o tamanho da muralha. Vira para o seu irmão e fala, irmão, não importa o tamanho da muralha, irmão. Não importa a altura dela. Não é você que vai escalar ela. Deus fala para você, ora, gira em volta dela, persevere, não fala nada, mas aí a hora certa o Senhor Ele vai agir. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É a palavra de Deus. Foram 7 dias e aparentemente nada acontecia. Mas Deus estava trabalhando no invisível. Nós queremos muitas vezes acelerar o que o Senhor está construindo em nós. Nós queremos muitas vezes ultrapassar as etapas. Nós queremos muitas vezes dar um jeitinho, como eu falei. Queremos fazer, Senhor, deixa eu te ajudar. Senhor, você não sabe de nada. Né, pastora Sinara? Senhor, eu acho que eu estou vendo melhor. Deixa eu te ajudar. Misericórdia. Porque nós achamos que sabemos tudo já. Porque nós andamos um pouquinho mais, porque nós temos um pouquinho de mais conhecimento, porque nós já enfrentamos tantas situações. Aí nós achamos, né? Às vezes vem um ancião, ou até mesmo os nossos pais vêm nos dar conselhos, e nós rejeitamos. E nós falamos, não, né? Lá em Belo Horizonte, eles tinham uma gíria que eles falavam, velho. Mas é literalmente, chama todo mundo de velho. Velho, deixa disso. Eu que sei. Não é sobre isso. É sobre ter um coração humilde para ouvir. Então, muitas vezes nós queremos olhar, queremos saber tudo que o Senhor está construindo, queremos ajudar a Deus construir, e às vezes, aparentemente, acho que não está acontecendo nada. No reino do Espírito hoje está acontecendo muita coisa. Dentro de você, da sua história, qual é a muralha que se levantou, querido? Deus já está mexendo. Se você entender a palavra, se eu e você obedecer, se eu e você marchar, porque é isso que Ele fala, marche, mas não fala nada, ouça o som, a presença está com você. Se a presença estiver conosco, querido, nós não vamos errar. Fala para o seu irmão, se a presença estiver com você, você não vai errar, meus queridos. Nós não vamos errar. Nem tudo que Deus faz, você vê imediatamente. Quem concorda com isso? Nem tudo que Deus faz, nós vemos imediatamente.
Nunca imaginaria morar em Andradas, mas é uma cidade abençoada. Nós estamos amando Andradas. Tem uma andradense aqui, que se virou Poços Caldense. Nós estamos nos derramando pelaquela cidade. E há muito trabalho, muitas vidas. Não digo que aqui não tem, porque os pastores sabem que tem também. Nós estamos aqui há 16 anos com esse ministério. E já enfrentamos muita coisa. Deus falou, Elá, volta para Poços, né, pastor Lídio? E começa, ama os Poços Caldenses, ama os estrangeiros, ama aqueles que vêm de longe. Nós temos uma característica na Avivar, principalmente aqui no Quisizana. Nós sempre acolhemos pessoas que vieram de longe. Sempre. E a gente buscava, né? Maranhense, né? São Luís. Santa Catarina. Quem é de Santa Catarina? Oh, que bênção. Ó lá, olha lá, coxinha. Colômbia. Eita, nações aqui, igreja. Meu Deus, olha o que o Senhor faz. Essa igreja é uma igreja de nações. Lá no Hortência nós temos um casal que está lá no Japão. China. Aí. A Shang. Temos um casal que está lá nos Estados Unidos. A Letícia, irmã do pastor Rafa, com o Brian. Meu Deus. Olha o que o Senhor está fazendo. E nós sempre ouvíamos e buscávamos de Deus. Falei, Senhor, como que é isso? Mas primeiro o Senhor nos tirou daqui e nos levou para lugares aonde nós fomos amados, acolhidos, prensados. E aí o Senhor nos trouxe de volta. Falei, agora vocês estão prontos, pode voltar para Poços, que a missão lá agora vocês vão dar conta. É assim que Deus faz. Então se você está suave, como dizem, né? Suave. Então, eu não estou lançando nada sobre vocês não, tá? Seus pastores estão aqui. Depois eu volto para Andradas, ele continua. Mas se Deus está pressionando você em algo, querido, foge não. Fala para o seu irmão, foge não. Encara. Abrace a causa. Amém? Abrace a causa, e a causa é Jesus Cristo. É salvação dessa cidade. Em nome de Jesus. Jesus quer voltar para buscar a igreja, a noiva de Cristo. Nós somos a noiva. E nós temos uma missão. Tem muralha na nossa vida que já começou a cair. Amém? Último tópico, o grito de fé libera o sobrenatural. E no 7º dia, as trombetas tocaram, o povo gritou, e o grito foi profético. Aquelas muralhas vieram ao chão. E é isso que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Sabe, eu creio que você vai começar, o Senhor vai abrir os seus olhos, você vai ter discernimento, e você vai começar a enxergar as artimanhas de Satanás. Sabe o que Satanás, ele é ardiloso, ele é astuto, para tentar nos intimidar, como eu falei. Ele poderia muito falar para Josué, aqui falar, né, os portões de Jericó estavam muito bem fechados. A muralha é muito pesada. Bispa, tem jeito não. Tantos anos, né, pastora Sinara? Tantos anos batendo, tantos anos esperando, tanto tempo intercedendo, tanto tempo perseverando, irmão. Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Porque Ele não mente. Ele não erra. Quando Ele libera a palavra dEle. E o povo gritou e as muralhas caíram. O que ficou anos de pé, Deus derrubou em um só dia.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não deixe que circunstâncias e situações na sua vida, por mais que está carregando há um tanto de tempo, está pesado, está difícil. Você olha assim, você fala, é impossível. O Senhor fala, continua marchando. Apenas obedece. O Senhor fala para mim, para o bispo assim, continua marchando. Obedece. A nuvem está andando. Obedece. Persevera. Ele está fazendo. A gente ainda não está conseguindo ver. Porque às vezes é como se, eu não sei nadar, eu não domino, né? Não nado não, gente. Mas às vezes é como se, né? Não é pastor Elídio, nem eu nem o pastor Elídio. Mas às vezes é como se, né, desse as braçadas, saísse do lugar. Mas em Deus, no mundo espiritual, querido, abraçada, quando você dá, o Senhor está te levando para muito longe, para muito além. Você está vendo as muralhas diante de você, mas o Senhor fala, abre a tua boca e profetiza. Porque aqueles homens, eles deram um grito profético, de fé. Muitas vezes nós não temos fé suficiente para dizer a muralha da incredulidade, caia. Muitas vezes nós não temos fé suficiente para colocar a mão no enfermo e declarar a ele que ele seja curado. Eu tive 2 experiências já há um tempo, e uma foi agora recente, antes da gente viajar lá para casa do Gui. Tinha uma irmãzinha lá em Andradas, uma senhorinha muito doente, e a neta dela sofreu uma situação muito triste. Isso abalou ela, e ela começou a ter muita enfermidade, começou a ficar muito internada. Nós íamos, orávamos, aí ela ficou internada, teve alta, voltou para casa. Aí eu tive com ela no sábado, nós viajamos na quarta, eu tive com ela no sábado, orei com ela. Aí na quarta-feira a gente chegou em São Paulo, no aeroporto, já para pegar o voo. Aí eu recebo a notícia que ela faleceu. Eu falei, meu Deus, mas a minha imagem era a imagem que ela estava quando eu orei com ela. Por mais que ela estava fragilizada, gente, mas ela estava saudável. Vocês pastores, já oraram com alguém, depois no dia seguinte vocês tiveram a notícia que a pessoa foi recolhida? Eu já tive essa experiência 2 vezes. 2 vezes. Eu falei, Senhor, mas eu não fiquei assim, questionando, que você tem um sentimento assim. Eu falei, meu Deus, como é isso? Teve uma que eu orei, já foi amiga da minha cunhada, e eu orei com ela, talvez estava terminal de câncer, mas eu fui lá no hospital orar com ela, e ela, sabe o que eu tenho de lembrança? E no outro dia ela faleceu. Na verdade, né, o Senhor recolheu ela. Eu tenho um sorriso dela, gente, na minha memória, que eu falei, sim, o Senhor orou, preparou para levar. E a dona Catarina, é interessante que no sábado eu orei com ela, e no domingo ela deu melhor, a segunda ela ficou bem, e aí na quarta-feira o Senhor recolheu. Então, por que eu estou dizendo para você isso aqui? Porque às vezes nós caminhamos na terra sem nenhum propósito de vida, sabe? E eu e o bispo, nós estamos assim, e os pastores também. Andar por fé é chegar alguém enfermo perto de você e falar, eu estou com dor aqui. Na hora, você carrega algo de Deus que precisa ser tocado em alguém, e você tem fé. Quem tem fé para orar por alguém enfermo e crer que ela vai ser curada? Amém?
Crer que o Senhor, se o Senhor não curar, Ele vai levar, Ele vai recolher, porque Ele é soberano na decisão dEle. Quem somos nós para dizer, Senhor, não leva não? Não é, pastora Sinara? Meu Deus, se o Senhor quiser me levar daqui a pouco, Ele leva. Eu não decido a minha própria vida. Nós não decidimos a nossa própria vida. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos por Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E ele fala, se eu morrer é lucro, eu vou para a eternidade. Se eu morrer é lucro. Ou você quer se perder nesse mundo? Não, nós não podemos. O que nós precisamos é levar um máximo de pessoas para o Senhor Jesus e mostrar a eternidade, e mostrar Cristo. E sabe como que nós fazemos isso? Por fé. Por fé. Pergunto para o seu irmão, falei, irmão, qual que é o tamanho da sua fé hoje? Está pequena? Está pequena? Porque Josué, ele era um homem de fé. Ele ouviu a voz de Deus, ele perseverou, ele andou. Ele falou, nós vamos. É muito forte sim, é muito alto assim. Ninguém passa por lá. Ninguém passa depois daquelas muralhas. Mas o Senhor falou que vai entregar nas nossas mãos. O seu milagre o Senhor já falou que vai entregar nas suas mãos. A sua vitória o Senhor falou que vai entregar nas suas mãos. Persevere. Creia. Hebreus 11 diz assim, versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Quero ler com você também 1 João. Já estou finalizando, tá? 1 João. Capítulo 5, versículo 4. Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória por meio de que, igreja? Por meio da fé. Nós só vamos vencer o mundo, querido, quando nós estivermos fé. Nós não vencemos o mundo pela nossa força. Não vencemos o mundo pelo que nós pensamos, ou que nós achamos, ou que nós já vivemos, pelo nosso entendimento. Não. Nós vivemos o mundo pela fé. E a fé vem de Cristo. Cristo Jesus. Culte fé e milagres. Eu faço uma pergunta para você. Qual é a muralha que está diante de você hoje? Que aos seus olhos naturais você fala, bispa, impossível. Agora eu te pergunto, você não tem fé? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vou pedir para você fechar seus olhos. Eu não sei onde essa palavra falou o seu coração. Eu não sei qual área da sua vida você tem se deparado com muralhas fortes, intransponíveis. Muralhas que você acha, bispo, é tão impossível isso. Mas lá atrás, o Senhor, Ele direcionou a você algo. O Senhor, Ele entregou você como fazer, como agir. Como Ele fez com Josué. Ele falou para Josué, eu vou entregar, mas você precisa fazer assim, assim, assim e assim. Quantas vezes nós erramos nesse lugar? Quantas vezes nós não queremos obedecer? Porque nós não estamos dispostos a renunciar.
Quantas vezes nós tomamos o passo e tomamos a decisão, achando, aquele irmão fez, deu certo, eu vou fazer também. Aquele irmão agiu assim, eu vou agir assim também. A Cláudia falou conosco aqui no momento da prosperidade. Eu não ajo assim. Há um tempo, queridos, que nós não podemos mais nos distrair diante das direções que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos brincar mais. Os sinais já estão bem claros para nós. Todos nós que conhecemos a palavra. Todos nós que caminhamos com Cristo já há um tempo. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. E o tempo está abreviando, está acelerando. Você está vendo como está passando o tempo? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Bispo, mas a muralha que eu levantei dentro de mim, entre mim, na minha frente, é do medo. A muralha que há entre mim, bispo, é da frustração. A muralha que há dentro de mim, bispo, é de ser ferido em relacionamentos. A muralha que há dentro de mim, bispo, estou distante do Senhor porque eu fui ferido. A muralha que há dentro de mim é porque eu não confio em mais ninguém. A minha casa, ela foi desfeita. Minha família, fui tão ferida na minha família de origem. Eu sou ferida dentro da minha casa hoje. Deixa eu dizer para você, Deus não te feriu. Jesus não fez isso com você. Ele se entregou e morreu. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Quando nós falamos não para Ele, quando nós não obedecemos, quando nós não entendemos o que Ele pediu para eu e você fazer, nós viramos as costas para Ele, falando, não, Senhor, eu não vou fazer. Mas a vida que nós vivemos hoje, Ele nos deu. Há um milagre hoje sendo gerado na sua vida. Isso é uma resistência a uma muralha. Dentro de você tem um grito profético de não aceitar mais isso, de não se conformar com isso, de não permanecer nesse lugar, queridos. O Senhor, Ele nos ama tanto. Josué foi o escolhido. E hoje o Senhor diz para mim e para você: vocês são os Josués dessa geração. Não há muralha que vai ficar de pé diante de você. Mas não se intimide com o tamanho dela. Não se intimide. Não se intimide. É tempo de avançar. É tempo de viver o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Por mais que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, nós olhamos com os olhos da fé. Querido, nós queremos orar com você. Você que sente que há algo na sua vida que está travado, fechado, que nada rompe, sua vida espiritual não avança. O que você quer fazer para Deus, você não consegue, porque lá atrás te feriram, porque lá atrás você foi envolvido em situações e o muro se levantou. Hoje é um tempo que essa muralha caia.
Mas às vezes é na sua família. Às vezes é na sua família que você não consegue se relacionar com seus pais, ou é com seu esposo, ou são os filhos. Há uma frieza, há uma indiferença, não tem um amor mais. Muito pelo contrário, há uma revolta. Hoje essa muralha vai cair, em nome de Jesus. O Senhor quer um novo tempo na sua vida. Mas em primeiro lugar, você precisa colocar o seu coração obediente às direções que Ele vai te dar. E se você deseja, querido, hoje colocar diante do Senhor, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir lançar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, a muralha que está na minha frente é nessa área, é nessa área, é nessa área, Senhor. Eu não quero sair da tua casa hoje, Senhor Deus, Pai, vivendo essa circunstância. Eu não quero me levantar, Senhor Deus, desse lugar, sair desse lugar, vivendo dessa forma até aqui, porque hoje eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra e o grito está dentro de mim, o grito profético. O grito profético está dentro de mim, Senhor, e ele vai sair, porque as muralhas vão vir ao chão. Em nome de Jesus. Vem receber o seu milagre. Vem receber o seu milagre em nome de Jesus. Venha crer pela fé. Porque você não vê com seus olhos, mas o Senhor está movendo algo, movendo no mundo espiritual para tocar a sua vida, a sua casa. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar,